Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Além do Lockdown, o espaço onde discutimos a saúde mental que foi profundamente afetada durante e após o período da pandemia da Covid-19. Uma das consequências dessa fase é a síndrome de burnout, ligada ao estresse por excesso de trabalho que acomete profissionais de diversas áreas. Entre os mais afetados estão os profissionais da saúde, especialmente no contexto pós-pandemia. Hoje, para debater esse tema tão atual, temos convidadas especiais que vão nos ajudar a entender a síndrome, seus sintomas, o diagnóstico, o tratamento, além da relação com o mercado de trabalho. Exaustão emocional, despersonalização e redução da realização pessoal. Esses são alguns dos sintomas da síndrome de burnout, um quadro resultante de situações de trabalho extremamente desgastantes. Quem explica tudo isso pra gente é a médica psiquiatra Letícia Mameri. O burnout, ele é uma síndrome, né, que é um conjunto de sinais e sintomas. Principalmente, a gente precisa ter, assim, de forma indispensável, a gente tem que ter 3 sintomas específicos, que é o esgotamento físico e ou mental, que é o que todo mundo correlaciona com burnout, mas ao contrário do que a gente pensa, não é sinônimo de burnout. Esgotamento não é igual burnout, é um dos 3 sintomas mais importantes. O segundo é baixa realização profissional. E o terceiro, que é o que eu considero mais importante, porque se você parar para pensar esgotamento, com o Covid, a partir do Covid, o esgotamento está cada vez mais presente em todos nós. A baixa realização profissional também. Então, o terceiro, que é o que eu vou falar agora, ele acaba sendo o que diferencia, o grande diferencial entre a pessoa estar fazendo um burnout mesmo, ou ela está somente com o esgotamento e com a baixa realização. Esse terceiro sintoma, ele é bem difícil de caracterizar, ele exige uma investigação muito criteriosa, às vezes são necessários vários atendimentos, muitas vezes é necessário que tenha uma equipe multidisciplinar para ter essa avaliação. Então, tem que ter o médico do trabalho, o RH da empresa. Não é simplesmente no consultório do psiquiatra que a gente vai sair com uma identificação de síndrome de burnout. E o que seria esse terceiro sintoma, né? A gente chama de despersonalização ou cinismo. Nada mais é do que uma diminuição da empatia ou do sentimento, ou do comprometimento com aquele trabalho, com aquele serviço que você está prestando. Então, por exemplo, aquele profissional de saúde que vai trabalhar, mas que você é atendido por ele, tem a sensação de que é como se você estivesse fazendo favor para ele, de estar ali. O professor que vai dar aula, ele está ali dando aula, está trabalhando, mas ele perdeu a capacidade de se importar com os alunos ou com o que os alunos estão aprendendo, e por aí vai. O burnout ele é muito relacionado com áreas onde há essa prestação de serviço, onde tem esse vínculo de pessoa com pessoas. Segundo a médica, alguns grupos foram mais impactados que outros durante o período da pandemia. Por um lado, o home office trouxe benefícios como a flexibilização da jornada de trabalho, mas, por outro lado, embora o trabalho remoto tenha suas vantagens, ele também apresenta riscos específicos, como a sobrecarga de demandas, tanto profissionais quanto pessoais, afetando principalmente as mulheres e os profissionais que já enfrentam múltiplas jornadas. A síndrome de burnout, e aí a gente está falando o que tem em vigor no Brasil de Código Internacional de Doença, né, que é o famoso CID. A gente está falando de CID-10 porque o CID-11 não entrou em vigor no Brasil ainda. Quando a gente fala de CID-10 e caracterização de síndrome de burnout, a gente tem que lembrar que entra todos os fatores que podem gerar essa sobrecarga, não só o trabalho. Então, as mulheres,
elas acabam sendo um grupo que está mais susceptível à síndrome de burnout, porque ela tem múltiplas jornadas. Profissionais de saúde, que têm, às vezes, 2 empregos, sai de um, vai para o outro. Professor. Então, todas essas, que tem, às vezes, 25 horas numa escola, 25 horas na outra. Todas essas profissões, onde você acaba tendo jornadas muito exaustivas ou jornadas múltiplas, você tem uma tendência e um risco maior para desenvolver a síndrome de burnout. A COVID, ela acabou contribuindo de uma série de formas, se você pensar nesse acúmulo de funções, porque muitas funções a gente teve que começar a fazer, porque não tinha como as pessoas se deslocarem de um lugar para o outro. A gente começou a ter jornadas sem interrupção pelo um home office improvisado, porque, na verdade, foi isso. Na maior parte das empresas, o home office ele foi feito de maneira improvisada. Não houve uma preparação prévia para isso. Então, a gente não tinha controles de ponto adequado, você não tinha uma preparação da liderança para esse home office. Era o tempo todo com o WhatsApp tocando, o tempo todo com reunião online. E você não tinha outras coisas para fazer, porque ninguém podia sair de casa. E as pessoas meio que se afundaram nesse trabalho excessivo. E isso foi tomando uma proporção cada vez maior. Ele foi funcionando muitas vezes até como uma fuga daquela realidade ao redor que o Covid estava causando. O Brasil teve uma alta de 68% no número de afastamentos do trabalho por ansiedade e depressão no ano passado. Foram quase 500 mil, o maior número em uma década, segundo o levantamento exclusivo feito pelo portal G1. Um problema que é mundial. Os afastamentos do trabalho provocados por ansiedade e depressão geram um prejuízo global de 1 trilhão por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. Para Luciana Lessa, especialista em gestão de pessoas e executiva de recursos humanos, com a rápida adoção do trabalho remoto na pandemia, a linha entre a vida profissional e pessoal tornou-se cada vez mais tênue. Tem muitos estudos, inclusive, falando disso, né? Estudando a saúde do profissional de saúde nesse momento tão crítico que todos nós passamos. Então, a gente percebe tanto esse público com um índice de burnout grande, como também todos os profissionais que passaram a trabalhar em home office sem uma expectativa, sem uma preparação prévia, né? Então, não tinha uma regulação de jornada, não tinha nada do que hoje a gente tem estabelecido como modelos de flexibilidade das empresas, né? Então, muitas pessoas ficavam horas, muitas horas além do expediente, não tinham como muitas vezes equilibrar a qualidade de vida, então sair, fazer um exercício físico, se relacionar socialmente. Então, todos os mecanismos que a gente tem de gerar um equilíbrio dinâmico ali na nossa qualidade de vida, eles foram retirados. Então, o trabalho passou a tomar muitas vezes um espaço muito grande e a gente passou ao mesmo tempo a ter que conviver, né, um relacionamento mais intenso com os membros da própria família, ou seja, eu estou trabalhando, ao mesmo tempo eu tenho que conciliar com o cuidado com os filhos, porque a escola também não estava disponível, então a gente vê que isso trouxe uma reflexão grande para como que espaço que o trabalho deve ocupar na nossa vida, mas também um impacto grande aí, tanto que gerou depois essa regulação, né, do trabalho flexível como um todo nas empresas. Inicialmente, ele pode ter tido ter afetado negativamente por a gente não ter uma dose exata, não ter um regulamento. Então, a gente vê desde pessoas que tiveram problemas de coluna, né, porque a gente não tinha todas as questões ergonômicas bem estabelecidas dentro de casa. Até que as empresas começaram a pensar nisso, disponibilizar kits, por exemplo, para que os funcionários pudessem adequar o seu espaço de casa para o trabalho, né? Isso levou algum tempo. Da mesma forma, a questão da jornada. Então, com certeza, no primeiro momento, a gente estava experimentando o novo e também sentindo o impacto dessa nova forma de trabalho. Obviamente que também teve a parte positiva, né? Então, a gente conseguia também gastar menos tempo com deslocamento e, com isso, às vezes,
quando foi dando um pouco mais de trégua, né, a pandemia, fazer um exercício físico, estar mais com a família, ter uma alimentação mais saudável em casa e etc. Mas num primeiro momento, obviamente, o impacto negativo foi o primeiro percebido devido ao estresse emocional que todos já estavam ali, né, na pressão que a gente sentiu da pandemia mesmo, né? Segundo a especialista, a exaustão no ambiente de trabalho acomete profissionais de todas as idades, mas a geração Z tem sido a mais afetada que as demais. As gerações mais maduras, elas tiveram como visão o trabalho em que você começa numa empresa, às vezes termina, né, aposenta naquela mesma empresa, às vezes não existia nada, né, regulação sobre assédio moral, uma série de questões, então estavam acostumadas às vezes a lidar com o ambiente que era mais agressivo, né, e tudo mais, e isso fazia parte do jogo, lidava-se com aquilo como parte do trabalho, é normal ser assim. Então, talvez eles tivessem uma resiliência maior, apresentem, né, uma resiliência maior com relação a isso. Quando a gente traz o olhar para gerações mais jovens, que estavam ingressando no mercado de trabalho nesse período, por exemplo, são gerações que já têm um nível de consciência um pouco maior sobre esse equilíbrio vida-trabalho, viram os pais, às vezes, sacrificando a vida pessoal, né, esperando aposentar numa empresa e às vezes um desligamento inesperado, enfim. Então, começam a ver que, opa, eu preciso pensar no equilíbrio de uma forma diferente, eu preciso olhar para isso, o trabalho não é a minha vida, ele faz parte da vida, mas eu preciso prezar pela minha qualidade de vida para eu conseguir chegar numa idade madura, né? Então, essa idade vai ter uma menor aceitação, aquilo que hoje já não é considerado aceitável mesmo. Então, quando existe um ambiente que tem assédio, que não cuida do bem-estar da saúde mental, esse ambiente não é naturalmente atrativo para um jovem talento, para a maioria deles, né? A partir de 26 de maio desse ano, as empresas brasileiras devem adotar medidas para garantir a saúde mental dos funcionários. Esta medida é uma exigência da norma regulamentadora NR1, que foi atualizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em agosto de 2024. A gente já tem esse papel agora. Todas as empresas, a NR1, ela está sendo revisada, ela foi revisada, e a partir de maio as empresas precisam garantir que elas estão acompanhando a saúde mental dos seus trabalhadores, com um diagnóstico preciso, com intervenções sendo realizadas. Então as empresas estão, cada uma ao seu modo ainda, mas pensando e estabilizando isso junto às áreas de saúde também, obviamente, os médicos do trabalho, todos os profissionais de saúde. E a gente, independente de ter essa regulação de saúde mental, as empresas já têm hoje práticas que foram adotadas no pós-pandemia, né? Como, por exemplo, espaços de descompressão, atividades, né, que não são específicas do trabalho, mas sendo realizadas ali nesse ambiente, às vezes um momento de descompressão mesmo, né? Não necessariamente um espaço físico apenas, e o próprio apoio psicológico. Então, muitas empresas hoje aderiram, assim como o Gympass e outros relacionados à saúde física, também foi muito incentivado, tem sido muito feito um trabalho de diagnóstico e apoio na saúde psicológica, com psicólogos, psiquiatras, enfim, todos os profissionais de suporte, até mesmo em casos de pessoas que estão endividadas, que infelizmente no Brasil a gente sabe que o cenário é preocupante em relação a isso, né? Então, todo esse apoio psicossocial tem sido, né, bem importante também para suportar os funcionários em relação a essa questão da saúde mental. Vamos dizer aqui, por exemplo, um motorista, né? Eu já trabalhei em empresa de transporte, um motorista. Como que eu vou deixar um motorista que carrega tantas pessoas ali, tantas vidas, ou um piloto com problemas pensando em questões em casa, ou com uma dívida, ou com qualquer tipo de problema, né, de sono, enfim, né, o sono pode gerar problema cardíaco, enfim. Então, eu preciso acompanhar, na verdade, a saúde integral do meu trabalhador, né? A gente desconsidera uma parte psicológica ali que é fundamental, na verdade, para o bom funcionamento do todo, né? O tratamento para o burnout envolve uma combinação de estratégias para aliviar os sintomas e prevenir futuros episódios. Já de acordo com a médica psiquiatra Letícia Mameri, o primeiro passo é reconhecer o problema e buscar ajuda profissional. O apoio adequado pode ser fundamental para a recuperação e para a reconquista do equilíbrio emocional e físico.
A síndrome de burnout, o tratamento dela é um tratamento multifatorial, né? A gente precisa sempre ter em mente que se você fizer uma coisa só, você não vai conseguir sair do quadro. É um quadro difícil de sair, é difícil de não fazer de novo, de não ter de novo, porque às vezes a pessoa até sai da empresa, mas vai abrir um quadro de burnout em outro lugar. Então, nós precisamos usar esse somatório de fatores, que seria uma atividade física regular, não precisa ser uma atividade de alto impacto, não precisa ser todos os dias da semana, seria uma atividade física leve a moderada, 3 a 4 vezes por semana, acima de 150 minutos. Uma atividade que dê algum prazer. Uma alimentação com menos processados, com mais fruta, verdura, que a gente fala na alimentação baseada em planta, mas não é alimentação vegetariana, é você só ter uma quantidade de grãos e de vegetais maior na alimentação do que alimentos processados. Ter uma rede de apoio fortalecida, uma espiritualidade sendo desenvolvida constantemente, procurar um especialista, porque muitas vezes é necessário fazer o tratamento medicamentoso para esses quadros de doença associados, que eu falei anteriormente, e essencial é uma terapia, de preferência uma terapia comportamental, porque o burnout, ele tem uma característica de personalidade associado à pessoa que desenvolve a síndrome. Isso está publicado na literatura de forma bem ampla. Não são todas as pessoas que vão estar expostas àquela mesma realidade que vão abrir um quadro de síndrome de burnout. E essas características de personalidade, se elas não forem tratadas, não digo nem tratadas, mas assim, se a gente não aprender a se relacionar com esse nosso lado, ter um autoconhecimento profundo, a tendência é que a gente replique o fator. Então, o paciente, o funcionário, ele vai fazendo burnout uma empresa atrás da outra. Entendi. Então, a terapia ela é de fundamental importância. Na opinião de Letícia, uma das chaves para restabelecer a energia e a produtividade é desacelerar o ritmo. Isso significa aprender a dizer não, delegar tarefas e permitir-se momentos de descanso e autocuidado. Desacelerar, desconectar e dar a devida importância para o que realmente é insubstituível, né? Se a gente tivesse um dia só de vida e nos fosse falado, você só tem um dia de vida, o que você faria nesse dia seu? Então, será que nós estamos realmente dando a importância devida para o que precisa de importância? Não que o trabalho não precise, pelo contrário, mas existem coisas mais importantes. Então, não adianta, às vezes, a gente se afundar no trabalho e não ter qualidade para a nossa família, para os nossos amigos e até para o próprio trabalho. Porque quando a gente fica doente, a gente passa a produzir menos e produzindo menos, a gente vai ser substituído. Então, nós só somos insubstituíveis para a nossa família, para os nossos amigos, para pessoas especiais. Para o ambiente laboral, infelizmente, o mercado não pode parar. Então, ficou doente, quem está doente sai, entra outro no lugar. Então, vocês precisam focar no que é importante para preservar tudo, inclusive o trabalho. Qualquer sinal diferente na saúde, é preciso ficar em alerta. Que é importante o exercício de autopercepção e autoconsciência, né? Porque eu já acompanhei várias pessoas que entraram em processo de burnout em diferentes empresas, e isso, quando acontece, parece que, nossa, mas como aconteceu isso, né? Os sinais já vinham sendo dados, tanto em casa quanto no trabalho, muitas vezes eles foram negligenciados, e depois para essa pessoa retomar para um estado de saúde e de produtividade, de performance para a empresa, leva-se muito tempo.
E muitas vezes essa pessoa acaba saindo daquela empresa porque já não estava bem ali e vai fazer esse processo de recuperação sozinha, né? Eu assisti algumas pessoas passando por isso. Então, eu acho que é fundamental a gente ter a responsabilidade de cuidar da nossa saúde, garantir, de se perceber, né? E as empresas, obviamente, também, porque a gente tem uma responsabilidade, tanto não só pela performance, mas uma responsabilidade social também, que é fundamental, né, para o equilíbrio aí do mercado de trabalho. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam se beneficiar dessas informações sobre saúde mental. Eu sou Juliana Morgado e você acompanhou o último episódio do podcast Além do Lockdown. A edição de áudio ficou por conta de Leandro Rodrigues, produção de Adalberto Cordeiro e Beatriz Eleodoro.